E aí, pessoal, hoje a gente vai falar sobre os novos convertidos, sobre como a igreja está reagindo a eles, como é necessário a gente entender que Jesus se movimenta de muitas formas que a gente não conhece, e você vê aí pessoas diferentes agora indo para o lado da luz que antes estavam nas trevas, né? Você vê o Vic Vanilla, que é esse cara aqui, que é um dos maiores satanistas do Brasil, ou o maior deles. E ele, de repente, foi para Jesus, né? E aí o que acontece? As pessoas não entendem muito, porque elas vê sempre o estereótipo da pessoa, né? Tipo, cheio de tatuagem, cheio de anel. Por quê? Porque ele era um ex-santanista, ele mexia com as magias das trevas. Mas quando Jesus chamou ele se arrependeu de tudo isso. Inclusive, ele está até tirando as tatuagens da cara, tentando, né? Porque é uma coisa difícil de fazer. E com certeza está trabalhando mais para a luz agora, indo contra tudo aquilo que ele acreditava antes, né? Também temos o Kanye West, que é esse aqui, para quem não conhece, também é um dos rappers mais famosos do mundo, altamente engroovinhado com a elite satânica da indústria da música. E também recentemente largou mão de tudo, da fama, do dinheiro que ele tinha para cantar para Jesus. E isso tudo não é à toa, tá? É o próprio mesmo que está chamando, está criando estratégias para desmantelar e alcançar pessoas que na época, que até então era inalcançável através desses mesmos. E o que eu venho reparado também, venho reparando muito, se você pega os vídeos desses rapazes, dessas duas pessoas, somente o Vic Vanille, que faz muitos shorts nas redes sociais, você vai ver nos comentários, as pessoas não aceitam muito não, sabe? Eles ficam falando que é estratégia de Satanás, que ele é o falso profeta, etc e tal. Pessoal, vocês têm que entender que a conversão ela é para todos, e quando Jesus nos chama, a pessoa muda realmente, entendeu? Ele me passa verdade no que ele está falando. Inclusive, tem muitos que estão de social na igreja, falam um monte de mentira, engana vários, engana multidões inteiras, só porque tá bem trajado, tá falando um monte de abobrinha e as pessoas vão acreditando. A gente tem que perder essa mania de olhar o exterior e começar a ver mais as coisas como elas são por dentro. A mesma coisa é o Kanye West. Por exemplo, vocês acham que o Kanye West ele tá famoso, muito rico, conseguiu chegar no topo da fama, coisa que muitos querem e não conseguem. Depois o cara larga tudo isso para ir cantar para Jesus? Você acha que isso é à toa? O cara tá ganhando ou tá perdendo com isso? Ele tá perdendo dinheiro. Um outro exemplo aqui agora também para vocês, o Rodolfo Abrantes, vocalista, esse cara aqui, para quem não conhece, vocalista do Raimundos, estava no auge também. Largou tudo, se converteu, largou tudo. A banda do Raimundos acabou praticamente, porque ele era o vocalista do negócio. E foi cantar para Jesus, virou pastor e foi cantar para Jesus. Esse cara ganhou ou perdeu dinheiro nessa? Ele perdeu dinheiro. Sabe por quê? Porque a conversão não vê lucro. A conversão, o mundo não consegue entender isso. Mas não é pelo dinheiro, mas tem que ser por amor, não pelo dinheiro. Então, quando eu vejo esses caras que alcançaram o topo, que muitos não conseguem, e largam tudo para Jesus, você pode ter certeza que a conversão foi verdadeira. E veja bem vocês também, como ele chama a gente que a gente nunca imaginaria que ele chamaria, que se converteria, que teria esse contato com ele. Porque a gente está sempre, nossos olhos vê sempre o externo, ele olha o nosso coração. Às vezes você está na bagunça, você está fazendo um monte de cagada por aí, mas ele vê que o seu coração é bom, ele te chama para causa. E aí vocês vê esses hipócritas que ficam só enfurnado dentro da igreja, vai da igreja para casa, da casa para a igreja, não faz nenhum social, não ajuda ninguém,
Só eles ficam falando da palavra para quem já sabe da palavra. Não vão atrás de novas almas. E eles ficam presos naqueles mundinhos deles lá, querem colocar o Criador dentro da caixinha deles e não entende quando o Criador está se movimentando de uma forma diferente. Quem é você? Você vai colocar o Criador dentro das suas limitações? Quer dizer que o Criador não tem estratégias diferentes para trazer pessoas que ele quer para ele? O próprio apóstolo Paulo, para quem não sabe, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele perseguia e matava quem eram os discípulos de Jesus, os que seguiam Jesus, porque ele achava que estava fazendo certo para a igreja. E esse mesmo era um cara, era o último cara que você podia falar, não, esse aí vai se converter. Esse aí vai entrar para a causa. E ele entrou. E ele não só entrou, como ele escreveu 14 livros da Bíblia. Ou seja, 14 livros da Bíblia que vocês carregam e lê, foi escrito por um cara desse. Tá entendendo como a conversão ela é para todos sem exceção? Que o Criador não vê as coisas da forma que você vê? É um caso a se pensar, né? Então, é isso. A dica de hoje é essa, que a gente venha a ter mais olhos espirituais para a coisa e ver menos as aparências, para que a gente consiga perceber mais como Jesus vem se movimentando nos últimos tempos, que é o que a gente está vivendo. E essa é a dica de hoje. Que a paz de Deus esteja com vocês, paz, justiça e liberdade a todos.